Então, neste momento, o que você está fazendo é você está contrapondo a doçura da emoção com a doçura das coisas que te rodeiam. A agradabilidade à sua volta não acontecerá a menos que exista uma competência para isso, que exista um talento para isso. Agora, relacionamento é um trabalho duro. Você tem que construí-lo, você tem que gerenciá-lo, existem muitos aspectos nisto. Eu apenas estou lhe pedindo que aprimore sua tecnologia para que você esteja em modo de partida automática. Esta é uma resposta que eu preciso ter. Tipo, podemos sobreviver com amor e sem dinheiro suficiente? Ou o dinheiro é importante e só então também poderíamos encontrar o amor? Tipo, sempre que pudermos, se pudermos. O que você chama de eu mesmo neste momento é um corpo, uma certa quantidade de pensamentos, de ideias e seja lá o que for e... Vamos nos ater a esta dimensão. Se você for para outra dimensão, me E perderei existe de um você lá. monte de emoções. E existe energias de vida. Sem esta energia, tudo isso não estaria funcionando. Portanto, estas são 4 dimensões. O que você está se referindo como amor é uma certa emoção de doçura. A questão não é sobre quem desencadeou isso para você. É apenas que, por causa de alguém ou de alguma coisa, você começou a experienciar uma certa emoção de doçura, que se tornou tão valiosa naquela hora que você prometeu um rim naquele momento, porque essa doçura significou tanto que, na verdade, em hindi, eles dizem algo como gruda ou algo assim, como é mesmo? Algo como eu vou doar meu rim. Essa mesma coisa é dita de uma forma mais poderosa. Portanto, naquele momento eu estou disposto a arrancar o meu rim e entregá-lo a você, mas não o cabelo. Isso é claro, ok? Então, essencialmente, é a doçura da emoção. O que doçura significa é... Veja, se o corpo se torna doce, chamamos isso de saúde. Você se sente saudável porque existe uma certa doçura no corpo, uma agradabilidade. Doçura é agradabilidade, não é? Você chama algo de doce porque... Você diz, ela é tão doce. Porque ela é agradável. Para você, no seu experienciar, ela é agradável, então você diz, é doce. Então, se seu corpo se torna agradável, chamamos isso de saúde. Se ele se torna muito agradável, chamamos isso de prazer. Se sua mente se torna agradável, chamamos isso de paz. Você está se sentindo bem, então você diz estou em paz. Se ela se torna muito agradável, você chama isso de alegria. Suas emoções se tornam agradáveis, você chama isso de amor. Ela se tornou muito agradável, agora você chama isso de compaixão. Se de alguma maneira ela é agradável apenas para uma pessoa, nós chamamos isso de paixão. Ela se torna muito agradável, nós chamamos isso de compaixão. Agora, você sente esse tipo de doçura absoluta por uma árvore, pelo ar que você respira e pelas pessoas. Você nem sabe quem eles são, não importa, você tem agradabilidade. Então nós dizemos compaixão. Se suas próprias energias de vida se tornam agradáveis, chamamos isso de bem-aventurança. Se ela se torna muito agradável, chamamos isso de êxtase. Se o seu entorno se torna agradável, chamamos isso de sucesso. Portanto, neste momento o que você está fazendo é, você está contrapondo a doçura da emoção com a doçura do entorno. Para criar a doçura do entorno, precisamos da cooperação de muitas forças. As situações têm que cooperar, as pessoas têm que cooperar, muitas coisas têm que se encaixar, do contrário o sucesso não acontece. A agradabilidade do entorno não acontecerá a menos que exista uma competência para isso, que exista um talento para isso, que exista uma certa dose de gestão nisto. Há muitas coisas, mas a doçura do corpo, a doçura da mente, a doçura da emoção e a doçura da sua energia devem ser 100% criação sua, não é? Sim ou não? A doçura do entorno, todo mundo tem uma participação, todos desempenharão um papel nisso. Mas, as outras 4 dimensões, a doçura deve ser gerida por você. Então, se você está no comando disso, então você manteria este sempre abundantemente doce. Sua mente, sua emoção, seu corpo, tudo, você manteria desta forma. Daí, todas essas dificuldades não seriam sequer relevantes para você. Esta é uma dimensão. O dinheiro é um meio para facilitar situações externas. O amor é um meio para criar um estado de agradabilidade interior. Mas eu estou dizendo que a doçura interior ou a doçura do entorno, essas duas requerem tempo para que se construa essa doçura. Não.
Tipo, se eu quiser ser bem-sucedido, A doçura exterior precisa de tempo, energia, tipo, esforço, um recursos. relacionamento precisa ser nutrido, você precisa Veja, investir isso é uma tempo coisa nele. diferente, isso é o que eu estou tentando distinguir. Veja, o amor é o que acontece dentro de você. Essa é a doçura do seu coração. Relacionamento às vezes é um trabalho Ah, árduo. quando estou falando de amor, não estou falando de espiritualidade. Não estou falando de nada espiritual. Não tem nada espiritual, isso é emoção. Veja, neste momento, você está sorrindo. Sim, É espiritual? Ou apenas um sorriso normal? a dimensão espiritual eu não compreendo. Isso é o quê? Você não tem que entender isso, porque você nem sequer tem de dar esse nome. Tudo o que estou dizendo é: se seu corpo se sente agradável, você se sente saudável e agradável. Se a sua mente está se sentindo agradável, você se sente em paz e alegre. Se sua emoção é agradável, você se sente amoroso e compassivo. Então, por que você quer chamar isso de espiritual, de não espiritual, essa bobagem? Não existe tal coisa. Então, neste momento, você se senta aqui, você tem uma emoção muito doce, não em relação a nada ou a ninguém. Você está apenas sentado aqui, emoções doces, isto já aconteceu a você? Ninguém precisa estar lá, simples assim. Se houver algo, você compartilha. Se não houver nada, você pode se sentar aqui com uma emoção muito doce. Agora, o relacionamento é trabalho duro. Isso é sucesso exterior. Você precisa construir, você precisa gerir, existem muitos aspectos nisso. Bem, a outra pessoa pode estar olhando para as suas situações externas também, certo? Elas não estão olhando apenas para a doçura do seu coração, elas também estão olhando para o que você está vestindo, o que você está dirigindo, como você é, quem você é, elas estão olhando para tudo. Sim, Então, um relacionamento envolve essas dimensões. Você não pode dizer que esteja completamente livre disso. Bem, quando a coisa do Guruda acontece, talvez um pouquinho eles passarão por isto. Mas isso não significa que esteja completamente livre disso. Não, está sempre envolvido, coisas físicas estão envolvidas, não é? essa doçura, o que você chamou de amor, a doçura do coração, A doçura da sua emoção. a doçura da minha emoção. Se isso acontecer com 2, 3 pessoas, então Isto não pode acontecer com 2, 3 pessoas, isto só pode acontecer dentro de você. Acontece somente dentro de você. se está acontecendo dentro de mim, Não. 3 pessoas estão estimulando isto. 3 pessoas talvez estejam estimulando. E eu estou perguntando a você: você quer ser uma máquina que pega no tranco ou uma máquina com partida automática? partida automática. Partida automática significa que a sua doçura deve ser ativada por você. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar. Se você não quiser compartilhar, você não compartilha. Mas você deve ser doce. Por si mesmo, não por algum. Veja, o amor não diz respeito a alguém. É a agradabilidade da sua existência, não é? Não é importante? Esqueça sobre as outras pessoas, coisas de relacionamento, mas não é importante se você se sentar aqui que você seja agradável por sua própria natureza, não precisa alguém vir e te espetar e te dar um empurrãozinho para que seja agradável. Neste momento, o que você está dizendo é: 3 pessoas têm que me dar um empurrãozinho para que me torne agradável. É uma máquina muito precária. Você se lembra dos antigos ambassadors? Sim, Eles eram sempre estacionados na ladeira, porque de manhã você tinha que empurrar. Agora todos os carros são de partida automática. Aperfeiçoamento tecnológico ou não. Eu só estou lhe pedindo que aprimore sua tecnologia para que você esteja em modo de partida automática. Se você acordar de manhã, você está cheio de alegria e amor. Se alguém vier, nós compartilharemos. Se ninguém vier, nós ficamos simplesmente bem. Namaskaram, Sadhguru. Uma pessoa pode usar a sexualidade como um meio para alcançar sua própria natureza suprema? A sexualidade é um caminho para o divino. Se você quiser olhar dessa forma, tudo pode ser um caminho para o divino. Tudo na existência, cada átomo na existência, pode ser uma porta para o divino. Se você souber como abri-la. Nesse sentido, sim, a sexualidade também é uma porta para o divino. A razão pela qual alguém pode ter falado sobre isso é porque, de muitas maneiras, uma certa quantidade da sua energia vital é dedicada à sua sexualidade, a menos que você a transforme. Naturalmente, para garantir que a atividade reprodutiva aconteça e a raça seja preservada, a raça humana seja preservada.
Uma certa quantidade da sua energia é naturalmente dedicada ao processo sexual. Em termos de sobrevivência, a procriação é uma parte importante da sobrevivência, porque a sobrevivência não é apenas sobre o seu corpo. A sobrevivência é sobre a sobrevivência da espécie. Então, quando o instinto de sobrevivência é sobre a espécie, naturalmente a sexualidade, tem uma certa energia dedicada a ela. A menos que você possa conscientemente transformá-la, ela está ativa no sistema. Você não pode negá-la. Talvez esteja ativa em diferentes intensidades em pessoas diferentes. Talvez não na mesma intensidade. Em algumas pessoas pode ser muito forte, em outras pode ser apenas uma fase passageira. Então podemos usar a sexualidade como um caminho para o divino? Eu aconselharia que você lidasse com a sexualidade como sexualidade, em vez de tentar transformá-la em um processo espiritual, porque isso envolve uma disciplina extrema da qual você não é capaz. Eu diria que a maioria de vocês, quase todos vocês, são incapazes desse tipo de disciplina que é necessária. Quando um instinto de sobrevivência natural está envolvido, trazer a consciência necessária para isso. E pegar esse instinto natural que está tentando cumprir um tipo de propósito e transformá-lo em uma possibilidade suprema. Requer muito mais do que você pensa. Agora, se você não tem problemas de culpa sobre a biologia básica do seu corpo, você a conduz na medida em que é necessário para você como pessoa. Você não precisa atender aos padrões sociais, nem precisa competir com as fazendas de reprodutores à sua volta. Sim, como pessoa, até que ponto é a sua necessidade, por favor, veja isso. Não estabeleça padrões sociais para isso. Se você seguir isso, se não se envolver com o que está acontecendo nos padrões sociais, você verá que a maioria de vocês precisa de muito pouca sexualidade, na verdade. As pessoas são encorajadas pelo que está acontecendo à sua volta. Elas pensam que se não forem como todos os outros afirmam ser, então talvez não estejam vivendo uma vida normal. Por causa dessas ideias, elas estão tentando fazer coisas que não são essencialmente elas. Se você seguir o seu próprio processo natural, verá que a maioria das pessoas precisa de muito pouco, apenas algumas pessoas têm uma hipersexualidade. Para o resto, não é algo tão forte. Está lá, mas não é algo tão forte. Certa vez aconteceu que um homem de 92 anos foi ao médico. O médico fez um exame clínico nele e disse: sua pressão arterial está um pouco alta. Então, imediatamente, este homem de 92 anos perguntou: Isso significa que tenho que desistir da minha vida sexual? O médico perguntou: bem, qual delas? Pensar sobre isso ou falar sobre isso? O mundo está pensando demais sobre isso. Eles estão pensando demais sobre isso, não é normal. A sexualidade é apenas uma pequena parte sua. Mesmo neste corpo físico, a sexualidade é apenas uma pequena parte do seu corpo, não é? Por que se tornou tão grande? Simplesmente por causa de ideias erradas. Em primeiro lugar, você não aceitou a simples biologia de um homem ou de uma mulher como ela é. Você está tentando torná-la algo diferente do que é, não é? Se você simplesmente olhar para o corpo humano exatamente como ele é, não há muita sexualidade nele. Mas agora, tudo está distorcido na mente das pessoas por causa das ideias de certo e errado, culpa e punição e qualquer outra bobagem. Isso se tornou tão grande. Se você simplesmente aceitasse isso como uma parte da sua vida, seria uma parte muito pequena dela. Então você não estaria pensando em como usar sua sexualidade para alcançar o divino.
Tantas outras coisas estão desempenhando um papel muito mais importante, não é? Comida, ir ao banheiro. Isso tem mais envolvimento do que a sexualidade, não é? Por que você não pensou, posso usar meu processo de ir ao banheiro como um caminho para o Supremo? É mais essencial, não é? Não é mais compulsivo? Não é mais compulsivo? Então por que você não pensou? Como podemos usar o ato de urinar como um caminho para o Supremo? Tal ideia nunca veio, não é? Porque ninguém nunca lhe disse que você tem que se sentir culpado, ou certo ou errado sobre seus problemas de banheiro. Essa única coisa, eles a fizeram tão grande, que quanto mais a aumentavam, mais resistência e mais conflito em sua mente. Isso tomou sua mente, esse é o problema. Então, se você me perguntar, existem tantas outras maneiras mais fáceis de fazer isso. Por que tentar usar a sexualidade como o caminho para o divino? Sabe quando começamos a atividade comercial na Isha, estávamos pensando em que nome dar para isso. Eles sugeriram muitos nomes, eu disse, não, nada disso. Vamos chamar de Isha Business. Eles disseram, é muito direto. Eu disse, eu quero que seja direto. Porque se você disser qualquer outra coisa, as pessoas terão todo tipo de ideia. As pessoas acreditam que a Isha só pode oferecer serviço. E se você fizer negócios, as pessoas virão fazer negócios com você e esperarão que você faça dharma com elas. Então, com o próprio nome, eu queria que fosse muito claro, Isha Business. Estamos fazendo negócios, não tenha dúvidas sobre isso, nem nós temos qualquer problema com isso. Então, o mesmo com você. Você lida com sua espiritualidade separadamente, sua sexualidade separadamente. Elas não estão conectadas. Posso conectá-las? Sim, você pode conectar tudo à espiritualidade, é possível. Não estou dizendo não. Mas por que escolher um caminho difícil? Por que escolher um caminho onde há tanta compulsividade e tentar torná-lo consciente? Em vez disso, existem maneiras mais fáceis de se tornar consciente. O livro Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma, revela descobertas profundas, em uma peregrinação de 10 dias por 318 quilômetros através das montanhas do sul de Minas. Encontre inspiração para sua própria jornada. Adquira o seu exemplar agora. Link na descrição. Frete grátis para todo o Brasil. Como que o sucesso se parece? O que é preciso? O ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades. Aqueles comprometidos em serem bem-sucedidos em qualquer coisa que estiverem fazendo, um importante aspecto de suas vidas é que é isso que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Isso aconteceu na sua escola, talvez depois na sua universidade, depois no seu trabalho. Está acontecendo com as pessoas, talvez não com todas, mas com uma grande parte das pessoas. Seu compromisso com o sucesso é fraco. Elas querem ser bem-sucedidas, elas darão 3 passos. Então, algo um pouco interessante acontece aqui, elas vão aqui, vão ali, vão para lá. Ei, eu quero viver. Seu compromisso com o sucesso é fraco? Ou as situações em volta delas, de algum modo, sabe, as situações podem lhe impedir de fazer o que você está fazendo muito facilmente. Muitas vezes isso acontece com todo mundo. Mas, quando isso acontece, as pessoas enfraquecem o seu compromisso com o sucesso.
Talvez fisicamente elas se sentirão um pouco fracas, elas enfraquecerão seu compromisso com o sucesso. Talvez suas emoções se dispersem um pouco, elas enfraquecerão seu compromisso com o sucesso. Isso é muito importante nesse momento. Por mais que demore esse vírus, você deve sair dessa bem-sucedido. Isso significa que você deve permanecer vivo, essa é uma parte importante. E o compromisso de permanecer vivo não deve ser enfraquecido, não importa o que aconteça. Alguém muito querido por nós faleceu, o mais importante de tudo é nós devemos viver. As pessoas ao nosso redor estão todas doentes. O mais importante de tudo é estarmos saudáveis para cuidar das pessoas à nossa volta. Então, nosso compromisso com o sucesso não deve enfraquecer, porque há um drama social acontecendo, ou um drama fisiológico, ou um drama psicológico, seja lá o que estiver acontecendo. Seu compromisso com o sucesso não deve enfraquecer. Isso é que o faz atravessar tantos limites em sua vida, tantas barreiras em nossas vidas. Então, com o que o sucesso se parece? O que é preciso? Você tem que entender, aqueles que tiveram alguma conquista significativa em suas vidas, eles não... Você sabe... Eu não quero usar nenhum exemplo pessoal de ninguém. Estou tentando evitar as coisas óbvias que estão vindo à minha mente. Bem... Sabe, eu conheço famílias e amigos que sempre fazem sua refeição matinal na mesma hora. E depois do desjejum, é claro que eles têm que tomar café. Depois do café, é claro que eles têm que acender um cigarro e se sentar tranquilo, porque eles estão tentando ficar em paz. E então vão trabalhar, voltam para casa exatamente na hora do almoço, almoçam, descansam 1 ou 2 horas, dormem. Depois, ao entardecer, bebem um chá e fumam, e então voltam para o trabalho. E às 20, 20h30, eles estão de volta em casa para jantar, e depois talvez outras coisas, bebida, isso e aquilo, o que seja. Bem, essa é a prioridade deles. Tudo bem, não estou reclamando que não deveria ser assim, mas aqueles que tiveram muito sucesso, seja na música, no esporte, na arte, nos negócios, no processo espiritual, não importa no que, essas pessoas nunca sabem quando comeram, quando dormiram, quando tiveram o descanso da tarde. Eu não tenho visto tal coisa em minha vida. Então, aqueles que estão comprometidos em serem bem-sucedidos com o que quer que estejam fazendo, um aspecto importante de suas vidas é que eles não estão se acomodando onde quer que seja um pouco confortável, porque o conforto vai acontecer quando eles te descerem até o túmulo, você fica muito confortável, sabe? Você já viu como eles estão confortáveis? Uma vez que eles morrem, se você joga eles lá, eles estão confortáveis. Se você os descer, eles estão confortáveis, até mesmo se você os queimar. Sim ou não? O conforto chegará. Nesse momento, se trata de garantir que haja uma profundidade de experiência e que haja uma atividade impactante, porque se eles tivessem dado a você uma quantidade ilimitada de tempo, você poderia fazer todas essas coisas, nada de errado, eu não sou contra elas. Mas eles lhe deram tão pouco tempo, com um potencial tão tremendo de ser humano. Esse é o problema. Se a criação o tivesse feito como uma minhoca, não estou dizendo que tem algo de errado com uma minhoca, é só que é um potencial unipolar, ela só pode fazer aquele tanto.
Uma minhoca não pensa em subir em uma árvore porque ela sabe que será pega pelos pássaros. Ela nunca tem tais aspirações. Ela só quer reciclar a terra. Sabe, ela é benéfica para tantas outras vidas, inclusive para nós. Mas seu objetivo é muito claro: comer, se reproduzir e morrer. Objetivos muito claros. Esse propósito, para que se cumpra, ela se esforça. Eu não acho que ela durma à tarde. Eu não acho, porque por muitas tardes eu tenho visto minhocas todas vigorosamente ativas. Mas o ser humano veio com potenciais demais. Por causa disso, é preciso um certo nível de empenho para que um ser humano esqueça o mundo, para que você se considere bem-sucedido. Se sua ideia de sucesso é que você está se saindo um pouco melhor do que o seu vizinho, eu chamo isso de doença, isso não é sucesso. Você está feliz que seu vizinho está pior do que você? Isso é doença ou sucesso? É doença. Mas, de alguma forma, você se sente pleno com o que você está fazendo? Vamos considerar isso um sucesso por enquanto. Não importa se você é melhor do que alguém ou pior do que alguém, essa questão não deve nem mesmo surgir na sua mente. Mas, de alguma forma, você sente que está fazendo pleno uso de si mesmo e existe uma certa sensação de contentamento em sua atividade? Bem, se você é capaz de simplesmente fechar seus olhos e simplesmente se sentar sem nenhuma atividade, isso é fantástico. Mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso nesse momento, nos estados em que você se encontra. Você não pode simplesmente fechar os olhos e ficar quieto. Em vez de estar ocupado, você se tornará preocupado. Isso não significa que você está melhorando, significa que você está regredindo de algum modo. O problema acerca desse sucesso é: as pessoas sempre fazem julgamentos. Eu fiz isso, fiz aquilo, talvez isso não funcionou, talvez seja um erro, isso é um erro. Não existe tal coisa na vida. Veja, em algum momento você foi um macaco, certo? Ei, isso não fui eu, foi aquele inglês, sabe? Charles Darwin disse que vocês eram todos macacos. Em algum momento você foi macaco, apenas há pouco tempo atrás. Foi um erro que você cometeu, o de ter sido um macaco? Ou foi apenas um certo estágio de evolução? Isso foi um erro ou foi apenas um certo estágio de evolução? Da mesma forma, desde que você nasceu, porque como ser humano você nasceu, em grande parte, não formado, ao contrário de outras criaturas. As outras criaturas, se elas apenas se o alimento for providenciado, elas sabem o que fazer com suas vidas. Porque o ser humano veio com um senso tão aberto de possibilidades. Você veio não formado, você não veio pronto. Você tem que se autoconfigurar. Diferentes pessoas jogam diferentes tipos de bolas em você. De todas as partes, seus pais, seus professores, a escola, os vizinhos e a sociedade e o mundo atiram todo tipo de coisa em você. Reunir toda essa lama e fazer de si mesmo algo que vale a pena é tarefa sua. Esse é o seu sucesso. Não importa que alguém pense que você vale a pena ou não, você sente que é uma vida que vale a pena? Bom o suficiente, por enquanto. O mundo pode não reconhecer, não importa. Mas você sabe, você vale a pena? Existem dois tipos de pessoas. Algumas pessoas estão interessadas em falar, outras estão interessadas em ouvir. Você deve decidir qual é mais sábio. Algumas pessoas estão interessadas em expressão, outras estão interessadas em percepção. É a percepção que melhora a sua vida, Not expression. não a expressão. I know you are a child of Freud. Eu sei que você é um filho de Freud, porque a psicanálise
e a psiquiatria moderna disseram: você deve expressar, caso contrário enlouquecerá. Você vai expressar sua loucura? Esse é o maior dos problemas no mundo. Todo mundo está ocupado expressando sua loucura no mundo. Todos estão ocupados expressando suas limitações no mundo. Todo mundo está ocupado expressando seus preconceitos e opiniões no mundo. Para que serve esta expressão, eu digo? Os pássaros estão piando é um pouco mais agradável do que todos esses seres humanos tuitando. Agora, a expressão é como um gasto de vida, desgastando-a. A percepção é o aprimoramento da vida. Esta vida para você deve ser para aprimorá-la, não para gastá-la. Eu quero que você observe isso. Neste momento de sua vida, apenas relaxe e simplesmente observe todas as coisas que encontraram expressão em você. Remova o contexto social, apenas olhe para isso como vida. Você nasceu um dia e um dia você morrerá. Nesse meio tempo, todas as coisas que você disse, fez e expressou, qual significado isso tem? Que valor teve para a vida? Seja para a sua vida ou para a vida de qualquer pessoa. Ok, neste momento posso dizer algo e impressionar alguém aqui. Talvez eu possa ensinar alguma coisa para uma criança e, você sabe, ajudá-la a aprender algo, viver melhor, o que quer que seja. Mas em termos de vida existencial, como um pedaço de vida, o que significam todas as coisas que eu expressei? Não significam nada, mas tudo o que você percebeu fará esta vida ir longe. Se você quiser encontrar expressão para o pouco que já tenha percebido, eu diria para esperar. Essa inquietação está, você sabe, no mundo todo agora. Costumava ser um fenômeno norte-americano, mas agora está em todo lugar. Todo mundo está inquieto. Antes de, aos 20, eles querem que suas vidas estejam resolvidas. Tudo o que você pode fazer em sua vida deve ser feito porque há uma inquietação de querer ser, um medo de que talvez você não encontre expressão. Não há necessidade de ter medo de encontrar expressão porque, se você se tornar profundo com sua percepção, sua expressão não acontecerá verbalmente, não por ação. Ela se tornará uma expressão akáshica. Eles são os únicos que sobrevivem. Hoje, em minha experiência, se eu simplesmente me sentar aqui, para mim, seja Adiyogi, ou Krishna, ou Buda, ou qualquer um dos yogis que viveram, além de sua natureza física, todos eles estão presentes para mim aqui, eles estão vivos aqui, eles não são do passado. Quando eu falo deles como se estivessem aqui porque eles estão aqui. Se você agir com o seu eu físico, isso deixará um certo rastro na existência e se apagará. Se você fizer algo poderosamente com sua mente, isso deixará um rastro maior, mas se apagará depois de algum tempo. Se você reverberar sua energia física de uma certa maneira, ela deixará um rastro muito maior, que terá um tempo de vida muito maior e morrerá. Mas, se você fizer algo além disso, se fizer algo com sua consciência fundamental, então o rastro que você deixa é para sempre. Quando o planeta se for, vocês sabem, o sistema solar tem seu tempo de vida quando ele implodir sobre si mesmo ou explodir, seja como for. Mesmo quando o planeta se for, o que algumas pessoas deixarão não irá embora. Você já ouviu falar de Markandeya? Markandeya sobreviveu à destruição do sistema solar e voltou novamente. Porque o que você faz com sua consciência não morre quando o físico morre. Quando digo morte física, não é uma morte individual. Mesmo quando o sistema solar morrer, quando o universo morrer, quando toda a galáxia morrer, o que você fez no nível de sua consciência não morrerá, deixará um rastro para sempre. E sempre acessível a qualquer ser de qualquer natureza que tenha a percepção necessária para esse ser, isso sempre estará acessível.
Portanto, não concentre sua vida na expressão será um desperdício. Perception. Percepção. Deixe esta vida ser uma vida de percepção. Todo sadhana é amplamente orientado para a percepção. Neste momento está em andamento um programa de formação de professores e estamos pedindo que expressem algo que eles nem sabem. É uma caminhada perigosa. Estou constantemente alertando-os. Um professor deve estar alerta. Caso contrário, a ignorância assumirá uma forma iluminada, o que é muito, muito perigoso. O que está acontecendo por toda parte? Isso é o que os livros e a internet estão fazendo com as pessoas. Não sabendo de nada, você sabe de tudo, ok? Então, uma das coisas mais importantes se você quer formar o seu eu akáshico com alguma força e presença em sua vida, uma coisa é, o motivo pelo qual as pessoas ficam em silêncio por anos é, não há expressão, apenas percepção. Porque o que você pode expressar? Vamos ouvir o que a criação e a fonte da criação têm a dizer? Temos que ouvir, temos que perceber, não expressar. Assim, o sadhana é muito, 95% é orientado para a percepção. Se quisermos fazer orientado para a expressão, podemos facilmente fazer isso, mas as pessoas começarão a encontrar expressão para todos os tipos de limitações que possuem. As limitações que você tem, é melhor que não encontrem expressão, porque isso polui tudo ao seu redor. Não estou dizendo que você vai espalhar pensamentos ruins ou emoções ruins, energia ruim, não. A limitação é o maior veneno. Não é que você tenha que fazer algo negativo. As limitações são a base do seu sofrimento. As limitações que as pessoas disseminaram, formas limitadas de pensamento, formas limitadas de emoção, formas limitadas de experiência, é o maior veneno que os humanos têm engolido. The less expression it finds, the better it is. Quanto menos expressão encontrar, melhor. Se não encontrar expressão, está ótimo. As pessoas estão aqui praticando sadhana há 25 anos. Não deixamos que elas falem sequer uma única vez. Porque elas não precisam encontrar expressão. Elas apenas precisam aprofundar sua percepção para sempre. Porque o que você precisa perceber é 1 zilhão de vezes, 1 zilhão de zilhão de zilhão de vezes maior do que aquilo que você jamais poderia expressar. Existe um asana, uma postura iógica, que é chamada de Sashtanga. A importância dessa postura é que você encosta 8 pontos do seu corpo no chão e os mantém ali. Nessa postura, o pulmão, principalmente o pulmão, funciona de uma certa maneira. Há vários aspectos nisso, mas estamos falando sobre como aumentar os níveis de oxigênio no sistema. Todo o sistema pulmonar funciona de uma maneira única nesse asana. Esse é um dos asanas mais comuns e foi distorcido de muitas maneiras no uso comum, em que quase todo devoto deveria fazer essa postura, mas, devido à falta de instruções e de entendimento, as pessoas estão apenas se deitando no chão. Aqui está uma demonstração adequada do Sashtanga, ou como tocar 8 pontos do corpo no chão, mantendo-o dessa forma e respirando um pouco mais profundamente do que o normal. Aqui, a testa, o peito, as 2 mãos, os 2 joelhos e os dedões dos pés estão encostados no chão, calcanhares juntos. Mantendo-se desta forma, a respiração naturalmente se tornará levemente exagerada. Mantenha-se desta forma, se possível, de 6 a 7 minutos. Se não, comece com 3 minutos.
Depois de fazer isso por 6 a 7 minutos, relaxe seu corpo de modo que todo o corpo encoste no chão e entre no que é chamado de Makarasana. Se você for homem, mantenha a mão direita sobre a esquerda. Se você for mulher, mantenha a mão esquerda em cima da direita, coloque a testa em cima dela e simplesmente deixe seu corpo relaxar por 3 a 4 minutos. E então, mova sua perna direita de tal forma que a coxa esteja em um ângulo reto com o corpo e do joelho para baixo também esteja em um ângulo reto com a coxa da sua perna direita e vire sua cabeça para a direita, olhos fechados, respiração normal e relaxe nessa postura por 3 a 4 minutos. E faça o mesmo do outro lado, vire sua cabeça para o lado esquerdo, coloque sua perna esquerda nesta postura, como se você estivesse sentado em uma cadeira. Ou seja, sua coxa está em um ângulo reto com o resto do corpo, e do joelho para baixo, a tíbia e a panturrilha também estão num ângulo reto com a coxa, e a sua cabeça está voltada para a esquerda, posicionada sobre suas mãos. E relaxe nessa postura por 3 a 4 minutos. E mais uma vez, entre Sashtanga, por 6 a 7 minutos. Você pode fazer um ciclo como esse 3 vezes seguidas. E você pode fazê-lo de 4 a 5 vezes por dia. Especialmente porque a maioria de vocês está usando máscaras agora, existe o perigo de diminuir os níveis de oxigênio. Mesmo sem infecções pode acontecer. Por causa disso, se você fizer isso de 4 a 5 vezes por dia, dessa maneira os seus níveis de oxigênio certamente aumentarão. E depois faça Simha Kriya para que o seu sistema imunológico funcione muito melhor. Há provas médicas substanciais hoje para mostrar que realmente funciona assim. Muitas universidades investiram suas pesquisas nisso, portanto, não fique debatendo sobre isso. Basta colocar isto em prática. Não é uma cura absoluta ou preventiva, mas devemos entender que nossa saúde também não é absoluta. Nossa saúde é uma consequência dos muitos passos progressivos que damos. Por favor, dê esse passo nestes tempos de pandemia e assegure, na medida do possível, de que você não se torne uma vítima, nem se torne um propagador. Namaskaram e obrigado. Simha Kriya. As antigas técnicas do yoga são conhecidas por terem muitos benefícios para o corpo, a mente e as energias. Sadhguru oferece Simha Kriya, uma prática yógica simples, mas poderosa, para aumentar a imunidade e melhorar a nossa capacidade pulmonar. Sadhguru dará as instruções. É importante que você receba essas instruções de forma adequada. Por favor, dedique os próximos 10 minutos exclusivamente para este processo. Por favor, não tente fazer a prática enquanto assiste ao vídeo. Primeiro ouça as instruções completas e, em seguida, tente fazer a prática sozinho. Então, essa é uma prática simples para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso. Uma coisa é que ela aumentará a sua capacidade pulmonar. Outra coisa é que ela aumentará a sua imunidade. E, acima de tudo, se você conseguir fazer hoje, se você conseguir fazer nos próximos 5 dias, e se de repente um dia você não conseguir fazer, isto significa que definitivamente você tem algum problema respiratório. Não importa o que seja, você deve se consultar. Se você de repente perceber que não é capaz de fazê-lo, o que isso envolve é que você tem que esticar totalmente sua língua para fora com a boca completamente aberta e em seguida respirar o mais forte possível sem estremecer o abdômen, mas inspirando e expirando com força, tanto inspiração como expiração 21 vezes. E quando terminar, você enrola a língua para cima. Empurre ela o mais para trás que puder. Você não precisa usar as mãos, não é um bom momento para usar as mãos. Então, enrole a sua língua totalmente o máximo que puder, só a língua assim.
E ainda com a boca aberta, respire novamente da mesma maneira, inspiração e expiração, o mais forte possível. Mas você deve produzir um som fazendo uma constrição na garganta, assim. O som deve acontecer, é importante que você crie uma constrição na garganta, na cavidade da sua garganta, e faça o som. E inspire, expire, expirando totalmente, inspirando totalmente, o mais forte que puder, mas sem estremecer o abdômen, outras 21 vezes com a língua enrolada. Ao longo de todo o processo, você mantém os olhos fechados, você faz uma inspiração completa, e simplesmente fica sentado com o pulmão cheio de ar por 1 minuto. Se você já ultrapassou uma certa idade, ou se sua respiração não for muito boa, faça pelo menos por 30 segundos. Se você não conseguir fazer por 1 minuto, no mínimo por 30 segundos, permaneça assim. No dia em que você não conseguir fazer, você deve entender que existe algum problema com seu sistema respiratório e você deve consultar um médico. Agora, quero que você apenas observe, não faça. Apenas observe e eu direi a você como fazer o processo. Então, o que está sendo feito é preciso se sentar em uma postura de pernas cruzadas da maneira que puder, da forma como seu corpo permitir. Então, usar os 2 braços para empurrá-lo de tal maneira que a sua caixa torácica se eleve sobre a região do diafragma. Eleve completamente e agora estique a língua totalmente para fora. Desta maneira, 21 vezes. Quando terminar, então, faça essa outra também 21 vezes, depois feche a boca. Você expira com a boca fechada, fazendo som na cavidade da garganta, criando uma constrição. Então, se você quiser, sente-se quieto por algum tempo com os olhos fechados, faça isso. Então, você pode ir fazer o que quer que esteja fazendo. Esta é uma prática simples que qualquer pessoa pode fazer. Certifique-se de que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome, mesmo se você não estiver com o estômago totalmente vazio, pelo menos você deve estar com um pouco de fome. Portanto, esta é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos, seja porque são da área médica, ou policiais, ou estão em algum outro serviço, em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso vai fazer muita diferença para você. Condições para a prática. Você deve estar com um pouco de fome. O ideal é dar, pelo menos, 2 horas e meia de intervalo entre a sua última refeição e a prática. Qualquer pessoa com idade entre 6 e 70 anos pode fazer a prática, independente de suas condições fisiológicas e médicas. Os menores de 6 anos e os maiores de 70 anos também podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Pessoas que tiveram derrame ou tumor cerebral podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Você pode praticar Simha Kriya até 3 vezes ao dia, garantindo um intervalo mínimo de 4 horas entre 2 práticas consecutivas. Por favor, faça a prática exatamente conforme as instruções. Não faça nenhuma alteração ou modificação, como aumentar a contagem. Sente-se em uma postura de pernas cruzadas. Coloque as palmas das mãos voltadas para baixo, sobre suas coxas, perto dos joelhos. Use os 2 braços para empurrar o corpo para cima, de modo que a caixa torácica se eleve sobre a região do diafragma. Feche os olhos. Abra bem a boca e estique a sua língua totalmente para fora.
Inspire e expire poderosamente, movendo os músculos do abdômen, mas sem estremecer o abdômen. Com inspirações e expirações completas, fazendo o som a partir da cavidade da sua garganta. Faça isso 21 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Enrole sua língua para cima, empurre-a o mais para trás que puder em direção ao úvulo. Com a boca aberta, respire da mesma maneira, inspirando e expirando com a maior força possível, fazendo som a partir da cavidade da garganta. Faça isso 21 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Feche a boca, faça uma inspiração completa e prenda a respiração. Simplesmente sente-se prendendo a respiração com o pulmão cheio por 1 minuto, ou no mínimo por 30 segundos. Prenda a respiração enquanto for confortável para você. Quando sentir vontade de expirar, expire pelas narinas com a boca fechada, fazendo som na cavidade da sua garganta. Você pode ficar sentado quieto por algum tempo e abrir os olhos quando quiser. Um rogi não dormirá à noite. Um bogi não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. Há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é: eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. Não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia. Mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas enquanto estudo, mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem 3 tipos de pessoas que não dormem à noite. Um rogi não dormirá à noite. Um rogi significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. Um bogi não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. Um yogi também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. Qual deles é você? Você pode decidir, eu não quero dizer nada sobre isso. Por que a noite é... Veja, a luz. Nós valorizamos a luz porque nosso aparato visual é feito de uma certa maneira. O que a luz faz com você ela torna tudo distinto. Veja, agora porque ela está acesa, eu posso ver essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Suponha que as luzes se apagassem e ficasse escuro. Eu apenas veria uma massa de pessoas. Eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia, porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui à noite, simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim. Onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. Então, um yogi, um bogi e um rogi, todos os 3, fazem uso da noite. Você também pode fazer uso dela. Não há problema, a menos que você esteja dormindo na sala de aula. Se você não está dormindo na sala de aula, tudo bem, nada de errado com isso. Mas você verá, tente isso e veja. Eu posso compartilhar algo? Eu fui feito assim.
Se eu dormisse de manhã, normalmente minha escola costumava ser 8h30 da manhã. A partir das 6h45, minha mãe e minhas irmãs começavam a me acordar. Era uma série de esforços. Muitas coisas. Elas me faziam sentar na cama. Elas vinham e torciam meu braço e faziam isso e aquilo. Minha mãe fazia gentilmente e minhas irmãs faziam isso. Então elas me arrastavam e minha mãe colocava a pasta de dente na escova e me dava. Eu colocava na minha boca e... Ela ia, me dava as minhas roupas e dizia, vai, tome banho, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu entrava no banheiro e caía no sono. Se ninguém me acordasse, até às 1, 2 da tarde, eu dormia como uma pedra, sem acordar e sair rolando, simplesmente morto. Mas eu comecei a praticar yoga com a idade de 12 anos, em cerca de, talvez 8 a 9 meses. Depois disso, não importa onde eu estivesse até os dias de hoje, aonde eu esteja, qual fuso horário que eu esteja, todos os dias eu estou em fuso horário diferente, mas às 3h35, 3h40 eu apenas acordo. Porque algumas mudanças acontecem na natureza essa hora. O meu corpo simplesmente acorda. Se eu quiser, posso me levantar e fazer o que eu quiser. Se eu não quiser, eu posso dormir um pouco mais. Mas ele sempre acorda. Então você tem que trazer alguma sensibilidade para o seu sistema que... Veja, você é um produto desse planeta, sim ou não? Qualquer que sejam as tolices que os indivíduos possam pensar de si mesmos, somos todos apenas um pop-up desse planeta. Você já viu esses pop-ups na tela do computador? Pop-up. Sim. Você é apenas um pop-up. Você partirá. Você não pode acreditar que partirá. Hã? Eu? Eu partirei? Sim, todas as pessoas muito inteligentes. Inúmeras pessoas que caminharam nesse planeta antes de você e de mim. Onde elas estão, hein? Nem um sinal. Todas se tornaram solo, não é? Elas não eram um pop-up? Você não é um pop-up? Pup, pup. Você pode pensar que tem uma ótima vida e isso e aquilo. No que diz respeito à Terra, ela está apenas reciclando o seu solo. Sim, o atira para cima e o puxa de volta, o atira para cima e o puxa de volta. Então, nesse pequeno pop-up, uma coisa importante, a coisa mais importante é você criar sensibilidade dentro de você. Tal sensibilidade que cada dimensão da vida entra em sua experiência. Antes de você cair morto, não é importante que você experimente essa vida numa ampla escala, o máximo possível. Sim ou não? Experiência significa, as pessoas pensam, devemos ir para a festa todos os dias. Não, a mesma coisa, quantas vezes você fará? Há muito mais para a vida humana explorar. Você deve se tornar sensitivo. Quando digo sensitivo, porque a palavra sensitivo é usada de maneira errada, no sentido de que quando as pessoas dizem, oh, ela é muito sensitiva, supostamente devemos entender que ela se machucará por praticamente qualquer coisa, né? Não, ser sensitivo à vida e ser ego-sensitivo são duas coisas diferentes. Ser sensível à vida significa que, se você entra nesse salão, você experiencia tudo o que está aqui, você não perde nada. Se você andar lá fora, você não perde nada. Cada dimensão da vida deve ser incorporada à sua experiência. Isso aconteceu. Shankaran Pillai comprou um burro. Ele comprou um burro de carga. E o homem que estava vendendo o burro disse, veja, esse é um burro muito sensível. Você não pode bater nesse burro. Você não pode usar palavrões. Você não pode abusar desse burro. Shankaran Pillai disse, isso é ótimo. Todos os dias eu canso de bater nesses burros, de os maltratar. Todos os dias tenho que usar palavras imundas para que esses burros se mexam. Eu gosto de um burro sensível e ele pagou um pequeno bônus extra pela sensibilidade do burro e levou-o para casa. Ele o deixou no celeiro dele e no outro dia de manhã tinha de ir trabalhar. Ele foi lá e disse ao burro, por favor, vamos. Nenhuma resposta. Ele disse, por favor, vamos. Nada. Ele se ajoelhou e rezou. Nada. Você não deve maltratar ele, você não deve bater nele. Sem saber o que fazer, ele voltou para o homem que lhe vendeu o burro. Veja, eu pedi, supliquei, rezei. Ele não está respondendo, o que devo fazer?
O homem disse, mesmo? Deixe-me ver. E ele veio. Ele pegou um pau grosso assim. Uma pancada na cabeça. Depois atirou o pau e disse, venha. O burro seguiu. Shankaran Pillai ficou furioso. Seu idiota, você disse que era um burro sensível. E a forma que você bateu nesse animal, nunca bati em um animal assim na minha vida. Ele disse, não, ele é muito sensível, mas primeiro você tem que chamar a atenção dele. Então, desenvolver sensibilidade significa que se você simplesmente fechar os olhos, você deve saber qual é a fase da lua agora mesmo. Por quê? Tudo isso está agindo no seu corpo. Todos os dias está agindo no seu sistema. Você vê, se é lua cheia ou lua nova, o oceano inteiro sobe. Tem muitas ondas, não é? Você já esteve na costa do oceano ou não? Esteve? Tem muitas ondas? Sim. Todo o oceano está tentando se elevar. 72% do teu corpo é água. Você acha que nada está se elevando? Está sim? Para cada posição do Sol, da Lua e de muitas coisas que estão acontecendo com o planeta, elas estão acontecendo com você. Você deve se tornar sensível à vida. Então, você saberá como administrar todos os aspectos de sua vida. Não se torne egosensitivo, não se torne sensível à sociedade. Sensível à vida, se você se tornar. O que está acontecendo com essa vida, se você conhece essa única coisa a todo momento, você verá, você tem seu GPS ligado. Não há problema, você nunca vai se perder, não importa quem diz o quê, em que tipo de situações você é colocado, você nunca estará perdido, porque você é sensível à vida. Isso é tudo que essa vida precisa. Que isso tem que se tornar sensível à vida. Nesse momento, desenvolvemos uma estrutura psicológica que não tem nada a ver com a vida, tem a ver com a cena social, não tem nada a ver com a vida.